Hoje o tema da mensagem é arrependimento. Eu começo hoje falando sobre a volta de Jesus, né? Vou falar o mês todo de fevereiro. E eu não poderia abrir com outro assunto se não fosse arrependimento. Arrependimento para mim é a porta da volta de Jesus. E aqui uma história muito interessante, que foi a história de Davi. Eu acho que é o pecado mais conhecido da Bíblia, mais rasgado, de um grande líder, do maior salmista, do maior guerreiro, do maior adorador e do maior rei de Israel. E aqui no Salmo 51 é o momento de uma confissão dele. Verso 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo do teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalado. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu te darei. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espíritos quebrantados, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te guardarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse episódio da vida de Davi começa quando ele, em sua casa, cobiça uma mulher e a tem. Nessa trama toda, ele arquiteta um plano. O primeiro plano é que essa mulher engravida, então ele queria dar férias a Urias, seu marido. E ele diz assim: Urias, você está de férias, não precisa ir para o campo de batalha, porque olha o plano dele. Urias de férias, vai ficar em casa, vai coabitar e não tinha até de DNA, ninguém desconfiava muito dessas coisas. Então, aquele filho que há de nascer será de Urias. Não deu certo. Urias não fica em casa. O segundo plano dele é dar um banquete a Urias, embebedar Urias e fazer com que Urias fosse para sua casa totalmente bêbado, deitasse com a sua esposa, e olha lá, de novo o filho é de Urias. Dá errado. O terceiro plano dele, ele planeja um assassinato de Urias. Interessante, né? Escrevendo uma carta a Joabe, né, pedindo para que colocasse ele na frente da batalha, e não o protegesse. E isso acontece. Urias morre. Joabe manda uma carta para Davi, dizendo: Davi, perdemos e ainda morreu Urias. Olha o plano de Davi. Bom, e aí Davi
planeja sua última estratégia para confortar e consolar a viúva. Ele faz o quê? Em respeito a Urias, como uma maneira de honrar a história de Urias na frente do meu exército. Chame a esposa dele e eu vou a tê-la como mulher. E assim faz Davi. Tudo então deu certo. Tudo então deu certo. Diante do povo, da nação, estava resolvido o problema. Mas em 2 Samuel, capítulo 11, verso 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Queridos, não há. Trace a estratégia que você quiser para de alguma maneira ocultar seu pecado. Mas de Deus não tem jeito. Agora nesse momento começa a cair a ficha de Davi quando ele fala desse salmo. E aqui mostra um processo, passos desse processo de arrependimento de Davi. Primeiro é o desejo de querer ser limpo e purificado. Verso 1, apaga, de Salmo 51, apaga as minhas transgressões, logo no finalzinho. E ele abre o verso 2 dizendo assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3 palavras-chave aqui: transgressão. O que é transgressão? É uma rebelião contra a autoridade de Deus, contra a vontade de Deus. O que é uma iniquidade? É uma perversão, algo indigno. E o que é pecado? É errar o alvo. É escolher o que Deus não escolheu, pensar, sentir, fazer o que Deus não pensou, o que Deus não sentiu, o que Deus não planejou. Pecar é você fazer a sua vontade, é não acertar o alvo da vontade de Deus. E aqui no primeiro passo de um arrependimento, Davi pede, deseja, lava-me, Senhor, e me purifica. Queridos, não tem como iniciar um processo de arrependimento se você não desejar o arrependimento. Isso tem que nascer no seu coração. Não é algo verbal. Eu desejo, eu quero. É algo que brota daqui, ó. É algo que vem dentro de você, que você começa a ter uma nova postura com o pecado, e você deseja que Deus te lave e te purifique. Quando estão me entendendo, diga amém. Segundo passo desse processo de arrependimento: reconhecimento do pecado e da sua condição de pecador. Olha o verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não tente achar culpado, transferir responsabilidades, assuma a sua parte. Davi poderia ter dito: mas quem mandou ela ficar seminua com a janela aberta? Quem mandou ela sair do banheiro e deixar a janela aberta? Não, como Adão fez lá, foi a mulher que tu me deste. No processo de arrependimento, não dá para nós transferirmos, colocarmos a culpa, porque eu não tive pai, porque minha irmã, porque minha família me abandonou, porque meu marido é muito duro, é muito severo, meu marido é um cavalo, minha esposa é fria, por isso que eu me aventurei. Pare de transferir, de olhar para o outro e achar que o outro é responsável pelo seu pecado. Davi, ele olha para ele, e olha o verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Davi, queridos, era fruto de um adultério de Jessé. Por isso que quando Samuel foi lá ungir o rei na casa de Jessé, Jessé não levou Davi para a mesa, porque Davi fazia lembrar Jessé do seu pecado. Estava vindo o sacerdotezão
para minha casa eu levaria à mesa o meu pecado? De jeito nenhum. E deixou Davi no campo. Reconhecer, pecado é seu. Davi, ele planejou, ele olhou aquela mulher e ele articulou trazê-la para o pecado. Queridos, assim como a santidade, a vida com Deus é processual, Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento da verdade, a varões perfeitos e a medida da estatura completa de Cristo, é um processo. Pecado também é processual. Ninguém chega num lugar, num ponto de ônibus, olha para alguém e adultera. O adultério, a mentira, qualquer outro tipo de pecado, ele vai sendo gestado. É um olhar, é uma conversa, é uma carona, é isso, é aquilo, é uma colocação, é uma possibilidade de um ganho melhor. Então é só eu dizer que é 100% poliéster, é só eu dizer que é, e aí aquela meia verdade começa a virar uma mentira. Tudo é processual. Terceiro passo: desça do pedestal. Olha o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi poderia ter chegado diante de Deus e falar assim: mas espera aí, Deus, eu sou o rei Davi, quantas batalhas eu não venci? Eu sou o maior salmista. Se tem um cara na terra que trouxe o teu coração em forma de música, sou eu. Eu estou sendo o maior rei de Israel. Senhor, fui eu que venci Golias. Fui eu que trouxe a arca da aliança. Não. Davi sai do pedestal. E Davi reconhece. Quebrantamento chama isso. No processo de arrependimento, se não tiver um coração quebrantado, dizer assim: Senhor, olha para essa coisa aqui, olha para esse ser, olha para essa escória, olha para esse ser pecador, olha para quem não é digno da tua presença, da tua glória. Querido, saia da condição de autossuficiente. De quê? Quem somos nós? No processo de arrependimento, uma observação: não cabe personagem e falsidade. Vocês estão atrás dessa máscara. Você sabe muito bem o que você está pensando e o que você gostaria de falar nesse momento. Só você e Deus sabe a sua verdade. Por isso não adianta o arrependimento muitas vezes coletivo. Jesus foi rígido com o judeu e falou assim: olha, vocês são hipócritas. Vocês são cheios de se mostrar. Por isso, então quando orar, ore no teu quarto em secreto. Porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Ei, vocês hipócritas que gostam de fazer pose, estufar o peito, ser uma pomba na hora de trazer oferta, mostrando para todo mundo: ai, como você gostaria que nesse domingo que você vai dar uma nota de 50, nem tivesse envelope, para que todo mundo visse a nota de 100, de 200 que você está entregando. Por quê? Porque de alguma maneira, nós queremos de alguma maneira fazer mais publicamente as coisas, para ganharmos o quê? E ele diz: quando você der uma oferta, não deixa nem a mão de esquerda ver o que a mão direita está dando, porque é o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. E quando jejuares, não sai por aí com cara abatida e alguém vai perguntar para você: ai, que cara abatida, o que é? É porque eu estou jejuando ao Senhor. Não cabe na história do evangelho, não cabe no cristianismo o personagem, aquela coisa que parece que é. Eu lembro de uma frase de um bispo chamado Wesley Bandeira. Ele disse assim: quem é santo é, quem não é, tem que mostrar que é. Quarto, desejo por uma nova condição. Olha o que ele disse no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado, dentro de mim um espírito
inabalável. Isso é muito importante, porque daqui define os sentimentos de arrependimento ou de remorso. Desejar por uma nova condição. Cria em mim, ó Deus, olhem todos para mim, ouçam. Remorso é a dor pelo erro e o medo pelas consequências. Remorso. Arrependimento é dor pelo erro, medo pelas consequências, mas uma nova postura. Eu não canso de cantar esse detalhe, porque isso foi muito... Acho que os exemplos que marcou minha vida foi uma pessoa que estava iminente de ser preso. Ela se envolveu ingenuamente, eu também acho que ela não teve culpa, ou pelo menos não teve maldade. E ela se envolveu com uma quadrilha, mas foi envolvida. E enquanto estava o processo de julgamento, mas ele estava respondendo em liberdade. Eu lembro até hoje que ele vinha até no culto de mulheres. Não faltou uma vigília, não faltou um culto. Culto chegava até no horário. Ajoelhava, mandava a mão, fazia tudo. Até que saiu a sentença. Livre. Livre. Depois que saiu a sentença de livre, o que aconteceu? Já não vinha mais no culto das mulheres. Já não vinha mais na vigília. Isso se chama remorso. Acabou o peso da dor e da culpa. Arrependimento cria em você uma nova postura. Cria em você um coração diferente. Quando estão me entendendo, diga amém. Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento tem fruto. Entre o remorso e o arrependimento, você distingue pelos frutos. Um arrependido, ele muda de atitude. Um arrependimento é como se ele dissesse assim: eu jamais faria se me desse a oportunidade de voltar no tempo. Quando eu fiz meu encontro com Deus, tralalá bolinha, eu fiz com o pessoal da Colômbia, que é o pai de uma visão celular. E um dos colombianos que estavam ministrando, ele disse o seguinte: pensa num cara que chorou, porque foi o melhor exemplo de arrependimento que eu conheci na vida, e vou usá-lo enquanto eu pregar. Ele diz que estava com 2 filhos de uma idade muito próxima, tipo 1 ano de diferença. E um tinha 4 anos, o outro tinha 5, ou um tinha 5, o outro tinha 6. E ele passeando no comércio da Colômbia. E ele, e um aqui, outro aqui, eles brincando entre eles, o filho, mas ele segurando firme. Um pequeno vacilo, ele soltou da mão dos 2. Ele se distraiu, olhou uma vitrine, eu não lembro o que lhe fez distrair. Os 2 meninos saíram brincando e pega-pega, correram para a rua. Ambos foram atropelados e morreram. O pai estava ali contando esse testemunho. E ele disse assim: sabe o que eu aprendi de arrependimento? É que se pudesse voltar segundos, eu jamais soltaria das mãos dos meus filhos. Isso é arrependimento genuíno. Se eu pudesse, eu jamais teria ferido minha família. Eu jamais teria traído. Eu jamais teria enganado. Eu jamais teria mentido. Eu jamais teria ferido. Eu jamais teria roubado. Mas olha os frutos do arrependimento de Davi. Nasce um adorador, verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios. Nascerá adoradores aqui. Quantos podem dizer amém? Nasce o intercessor, verso 18. Faz-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele começa a interceder. Ele entra numa nova postura de vida. Ele começa a se envolver com as coisas de Deus. Projeto Resgate, você que nos assiste,
nós criamos um programa de crescimento espiritual. Estamos trabalhando para 2021 ser o seu ano de maior busca, de maior intimidade, de maior crescimento espiritual. Se você ainda não deu o seu nome para assumir um dia de jejum, de oração, o que você está esperando? O que você está esperando para entrar nesse plano de crescimento, de continuar declarando: 2021 será o ano da maior busca, será o ano de maior crescimento espiritual. Um coração arrependido, ele também tem essa postura de se envolver, não mais com suas coisas só, mas com as coisas do reino. E terceiro, verso 17, e eu termino aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não despreza. Quando Deus encontra em mim e em você um coração quebrantado, arrependido, Deus jamais te desprezará. Posso ouvir um amém? Abaixe sua cabeça. Só abaixe sua cabeça e preste bem atenção no que eu vou dizer. Hoje você que está aqui ou está me assistindo, que perdeu a alegria da salvação. Você tem dúvida da sua salvação. O pecado lhe tomou, se tornou refém do vício, da mentira, da promiscuidade, da infidelidade, da ganância, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência. De cabeça baixa, ouça isso. Você tem dúvida de que está vivendo o plano de Deus e que está errando o alvo, pecando? Você tem dúvida da sua salvação? Quer sentir certeza essa noite de que se Jesus voltar agora, você irá para a glória com Ele? Se você se encaixa numa dessas frases que eu coloquei, aonde você está já com a nave da igreja, com essa iluminação, você que quer ter a alegria da salvação, você que quer se arrepender essa noite dos seus pecados, da natureza pecaminosa, põe a mão no seu coração. Ore todos comigo. Todos que querem essa noite uma nova realidade sobre sua vida. Diga assim: Senhor, eu declaro essa noite que eu desejo ser limpo e purificado. Reconheço o quanto sou pecador e da minha natureza pecaminosa. Reconheço minhas transgressões, iniquidades, meu pecado. Agora eu vou te dar alguns segundos. Só você e ele, confesse o pecado. Só você e ele, confesse os teus pecados. Todos, músicos, técnicos, você em casa, aqui na igreja, te dar um segundinho só, alguns minutinhos. Qual o pecado que vem na tua mente? Confesse. Repita comigo todos assim: eu desço essa noite do pedestal e reconheço o quanto sou pobre, fraco e nu sem ti, que sem o Senhor nada sou, nada tenho. Eu te peço perdão e tomo posse do perdão. Me limpa, Senhor, me purifica, Senhor. Desejo uma nova condição de vida, um novo estilo de vida, uma vida que vem de ti,
Declare assim, ó: quero estar dentro do teu plano para mim. Declare assim, ó: quero ser encontrado um verdadeiro adorador. Quero ser um intercessor. Quero que através da minha vida, 2021 seja o ano do maior crescimento espiritual da minha vida, e que esse ano eu te busque como prioridade. Levanta as tuas mãos aos céus, diga assim: restitui, Senhor, a alegria da salvação. Diga assim: creio que nessa noite o Senhor inicie em mim um preparo para a sua vinda, e que eu me encontre com o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, pois assim, Senhor, me acolherá. Essa noite, Senhor. Aleluia. Queremos estar prontos para a vinda do Senhor, amém?